Então, pessoal, questão 4D5. Então, diz o seguinte, ó. Em uma reação em pressão constante, então, é uma reação química que está acontecendo em pressão constante. Então, nós sabemos que o calor liberado numa reação química a pressão constante é igual à variação da entalpia dessa reação química. Portanto, quando ele diz que a reação acontece em pressão constante, ou a pressão constante, a gente já sabe dessa relação aqui importante, tá bom? Continuando, ó. Tem um ΔH igual a menos 15 kJ. É uma reação exotérmica. E 22 kJ de trabalho de expansão. Ora, esse trabalho aqui, que ele colocou aqui, é um trabalho de expansão da reação química. A reação química acontece, produz um gás, esse gás se expande e provoca um trabalho de expansão. Pela nossa convenção, o trabalho de convenção, né, o trabalho de expansão da reação química, quando é um trabalho de expansão pela nossa convenção, aqui deveria ser menos. Mas nós não vamos usar esse trabalho aqui, né, para a nossa reação química, vocês vão ver por quê. Então a gente vai continuar usando ele positivo mesmo. Tá? Aí ele diz o seguinte, ó, e 22 kJ de trabalho de expansão foram realizados pelo sistema por compressão até um volume menor. Então, a reação acontece, libera calor, provoca um trabalho de expansão. A expansão faz com que um cilindro comprima. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Né? Então, foram realizados pelo sistema por compressão até um volume menor. Então, há uma compressão utilizando esse trabalho aqui, ó. E trabalho de compressão, na nossa convenção, é positivo. Tá? Então, nós vamos usar isso aqui como trabalho positivo. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Calor liberado ou absorvido numa transformação termodinâmica igual à variação de entalpia. Então, se a reação liberou menos 15 kJ, o calor, a pressão constante, vai ser menos 15 kJ. Tá certo? Então, vamos usar a primeira lei da termodinâmica. Calor, a pressão constante, que é o caso aqui, é igual à variação da energia interna menos o trabalho. Essa expressão aqui, matemática, que representa a primeira lei da termodinâmica, ela está com os sinais corretos de acordo com a convenção que nós usamos. Qual é a convenção? Trabalho de expansão, negativo. Trabalho de compressão, positivo. Tá certo? Então é isso que a gente está usando aqui, essa fórmula que a gente usa desde o início. Então, qual o calor liberado ou absorvido, que no caso aqui é liberado, a pressão constante? Menos 15 kJ. ΔU é o que ele quer, determina a variação da energia interna desse processo. E aí ele está dizendo o quê? Ó, menos. Aí o nosso trabalho é o trabalho de compressão. Tá? O gás sofre uma expansão e essa expansão comprime o sistema. Por isso que aqui é mais 22 kJ. Ó. Aí eu faço o jogo de sinal, menos com mais dá menos. Tá? Vamos aqui ó, resolver essa equação do primeiro grau, bem simples. Tá? Então, esse menos 15 kJ já está no primeiro membro. Eu mantenho ele aqui e passo esse menos 22, que está aqui ó, com sinal negativo, para o primeiro membro, mais 22 kJ. Então, vai ficar menos 15 kJ mais 22 kJ. Tá? Então, esses dois aqui, ó, ele ficando aqui do lado esquerdo, ficaria igual ao ΔU. Então, o ΔU é igual a eles. Então, para não errar essa passagem aqui, que muita gente erra, né? Passa o menos 22 para cá, ele vem mais, aí vai ficar mais 22 menos 15 igual a ΔU, e você escreve ΔU aqui facilmente. Ó. Então, quem é o ΔU? Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal maior, valor absoluto, mais 7 kJ. Tá? Então, essa questão aqui, a única coisa é que ele fala ora trabalho de expansão, ora trabalho de compressão. E aí pode confundir o estudante, sobretudo a questão da convenção de sinais. Mas a expansão é da reação química. A compressão é do sistema, né, que a reação química provocou a expansão e comprimiu o sistema. Vou dar um exemplo do que acontece isso. Por exemplo, dentro da câmara de combustão de um motor de um automóvel. Então acontece uma reação ali, a reação ali acontece uma expansão,
É uma explosão que empurra o êmbolo para cima, é uma expansão. Mas esse êmbolo ele pode comprimir algo. Tá? Então, o trabalho realizado pela câmara de combustão é um trabalho negativo, porque a gente, por convenção, é um trabalho que está escoando para as vizinhanças. Está escoando de dentro da câmara de combustão para as vizinhanças. E aí essas vizinhanças podem provocar uma compressão. Aí é um trabalho de compressão que ele é positivo. Tá? Então são dois, é como se fossem dois sistemas termodinâmicos aí. Tá? E então resposta ΔU igual a 7 kJ. A questão, aproveitando aqui, a questão 4D6 é idêntica. Só que ele diz assim, ó, em uma reação em pressão constante também, tá? Em pressão constante também, a variação da energia interna é de menos 68 kJ. O trabalho é de 25 kJ. E de expansão, tá? Então, esse trabalho de expansão aqui, se eu já fosse escrever o trabalho de expansão da reação química, como é expansão, a gente aprendeu que o trabalho é negativo. Mas eu vou deixar ele assim positivo, como está no enunciado, por quê? Porque a gente vai usar ele, né, depois quando ele diz assim, ó, foram realizados pelo sistema por compressão até um volume menor. Então, esse trabalho realizado pela reação química depois provocou uma compressão no sistema a volume menor. Então, é esse trabalho que eu vou considerar que é o trabalho positivo. Tá? É o trabalho positivo. E aí ele pede qual a variação da energia interna. Tá? Vamos calcular a variação da energia interna. Então, novamente aqui, ó, primeira lei da termodinâmica. Tá? Primeira lei da termodinâmica. Calor a pressão constante é igual ao ΔH. A gente já sabe disso. Que é igual ao ΔU que ele deu, menos da fórmula, porque nós usamos a convenção de sinais, então a gente usa esse menos aqui. E o trabalho, como novamente é de compressão, a reação química acontece, expande-se e faz com que essa expansão comprima algo, comprima, né, um mecanismo que ele diz aí. Então é mais 25 kJ, é o trabalho. Menos com mais dá menos. E aí eu vou calcular o calor absorvido ou liberado a pressão constante. Ó. Aqui, sinais iguais, se repete sinal, menos 93 kJ. Tá? Menos é sinal que o quê? Que, né, houve uma liberação de calor. Tá? Houve uma liberação de calor. Então, QP é igual a ΔH, ΔH é menos 93 kJ. Tá? Então, essa é a resposta do 4D6.